Nazareno, vieste a destruir-nos, pensei que és o Santo de Deus. Quando Jesus é atrapalhado no meio daquela mensagem, a Bíblia nos afirma que Jesus repreende aquele demônio e ele sai da sinagoga. Aí vem o versículo 37 até o final, que nós temos uma palavra aqui que está meio fora de ordem cronológica, já que não se trata de um texto em ordem. Nós vamos chegar no capítulo 5, versículo 1, nós temos a continuação cronológica dessa história. Jesus se aproxima do lado de Genezaré, ou Mar da Galileia, como ficou sendo mais conhecido. E a multidão já estava seguindo Jesus. Observe que nessa ocasião Jesus não tinha nenhum discípulo. Ele ainda não tinha escolhido seus discípulos. E ele vem, agora a multidão segue ele não por causa de milagres, mas porque estavam na sinagoga. E descobriram que Jesus era um pregador de autoridade, pregava com autoridade que ninguém tinha. E eles começam a acreditar que um profeta havia surgido no meio deles. Eles começam a acreditar que Jesus era um profeta, assim como Elias, como Eliseu, como tantos outros que aconteceram na história. A Bíblia diz que Jesus chega na beira do lago e a multidão vem atrás porque quer ouvir Jesus pregar. Jesus senta dentro do barco de um pescador que tinha acabado de chegar da pescaria. E o nome do camarada não é nada mais nada menos do que Simão Pedro. Simão ainda não conhecia Jesus. Jesus entra no barco de Pedro. E Jesus prega um sermão para aquele povo que estava na beira do lago. Está na beira do mar da Galileia. Jesus prega uma mensagem para aquele povo. Quando ele acaba de pregar, ele manda que Pedro volte para o mar e lança a rede. Pedro, volta lá e faz mais uma pescaria. Pedro era um pescador profissional. Ele questiona Jesus dizendo, olha, eu pesquei a noite inteira e eu não pesquei nenhum peixe. Estive a noite inteira no mar não vai dar peixe. Jesus diz, vai lá, pesca. Para quem tinha acabado de dar um sermão na beira da praia, estava com crédito de profeta, Pedro obedece. Ele não conhecia quem era aquele que estava ali pregando, mas ele viu como tinha autoridade na mensagem, então ele segue e vai. Ele diz quando Pedro joga a rede, puxa tanto peixe que a rede começa a se rasgar. Amém. Pedro automaticamente pede ajuda aos seus amigos, a Tiago, a João e a André. André só aparece no livro de Marcos e no livro de Mateus. Lucas não temos o nome dele. Mas já como o contexto dos outros livros, entendemos que André estava junto e Pedro pede ajuda a eles três. E eles vêm e ajudam a trazer aquela rede. A Bíblia diz que foram cheios 2 barcos de peixe. Eles voltam para a praia. Quando eles chegam na praia, eles recebem o convite de Jesus. Vem e me segue, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Foram os primeiros discípulos de Jesus. E por que eu estou dizendo que esse texto acontece antes do texto de Caná da Galileia? Que esse milagre acontece antes do milagre da água e vinho. Porque quando chega em João, capítulo 2, onde nós lemos no versículo 2, diz que foram convidados para aquela festa Jesus e os seus discípulos. E o primeiro milagre de Jesus acontece justamente na escolha dos discípulos. Aqui Jesus já está com os discípulos. Então nós estamos falando mais do primeiro milagre público de Jesus. Estamos falando do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. É uma questão do versículo, texto do versículo mal interpretado, que leva uma série de mensagens, livros e títulos, até de algumas vidas. Os autores colocam lá o primeiro milagre de Jesus. Então nós vemos que falta uma série de observações no contexto do texto para não criar uma heresia. Mas voltando aqui para esse milagre de Jesus, depois de entendermos que esse é o primeiro de Caná e não o primeiro público. Jesus está no casamento. Veio um convite para sua mãe, seus irmãos, e veio um exclusivo para ele e os seus discípulos. Jesus está ali naquela festa quando de repente começa a ter um problema na cozinha. Maria, como uma dona de casa, atenciosa, apesar de não era a casa dela, não era a festa dela. Maria corre na cozinha e ela percebe que o vinho se acabou. Ela volta para Jesus e diz, olha, o vinho acabou. Jesus não tinha interesse de tratar a sua mãe mal. Mas ele entra naquele momento e faz o milagre. Houve
homem teria base redobrada para a mariolatria que criaram nos nossos dias. E há muitos séculos já vem acontecendo. Eu base redobrada. Se hoje, com a resposta de Jesus, que Deus é contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Se quando a resposta de Jesus ainda assim, durante séculos, as pessoas acreditam que se pedir a mãe é mais fácil do que pedir o filho, porque a mãe vai obrigar o filho a fazer. Imagine se Jesus atende de primeira aqui e corre lá dentro. E conhecendo o futuro, ele é obrigado a dar uma resposta até um pouco desagradável para a sua mãe. Porque ele entendia que aquilo estava formando um universo espiritual. Agora é interessante, porque essa festa não é uma festa qualquer, de um casal qualquer. Essa festa tem um mestre-sala. Essa festa tem um organizador. Alguém que foi contratado exclusivamente para organizar essa festa. E quando o vinho acaba, os servos, os funcionários já sabiam tanto o quanto esse tal organizador era um tanto desligado, que eles não procuram o organizador para falar. Primeiro que ele deveria estar nos bastidores da festa, ele está no salão, no meio dos convidados. Como organizador, para ele estar por trás da festa, organizando, vendo tudo, e ele está no meio dos convidados. E é Maria quem está cá fazendo o papel de mestre-sala, porque o verdadeiro mestre-sala não está fazendo o trabalho dele. Já começa que lá atrás ele faz um cálculo errado, ele compra a quantidade insuficiente de vinho, e o vinho acaba no meio da festa. Fica imaginando a tristeza de quem deu um diploma de mestre-sala para esse camarada. Em qual escola ele deveria ter se formado? O homem está lá e os servos estão de casa, não tem como ir lá na festa falar que o vinho acabou porque ele está no meio dos convidados e todo mundo vai saber. Jesus não desespera que ele vai até aquele lugar. A Bíblia diz que quando ele chega ali, ele constata que os barris de vinho estão todos vazios. Jesus teve tudo para fazer um milagre, fazer aparecer vinho aonde? Dentro dos barris de vinho. Ele teve tudo para fazer um vinho surgir milagrosamente dentro dos barris que estavam com vinho. Aí você olha para o lado e vê essa história de pedra. E não eram talhas comuns, eram talhas de purificação. Era uma tradição judaica. Botar vasos enormes na entrada de carros, de templos e tudo, onde eles se lavavam as mãos, se lavavam os pés antes da entrada naquela casa. Não faziam isso por higiene. Faziam isso por ritual. Acreditavam que aquilo estava lavando eles espiritualmente. Não era a lei de Deus. A lei de Deus foi que uma filha fosse colocada dentro do santuário para o sacerdote lavar as mãos e os pés antes de entrar no santo dos santos. Não tinha nenhuma lei proveniente a lavar as mãos e os pés antes de entrar na casa. Mas Israel, tudo que era lei, eles achavam pouco a lei que já tinha. E acrescentavam mais uma série de coisas que eles mesmos chamavam de tradição. Eles pegam a lei do santuário e transformam agora em uma lei para todas as casas. Jesus olha, incrível, mais uma vez, um problema do organizador da festa. As salas de purificação também estão vazias. Ele trouxe vinho insuficiente e trouxe água insuficiente também. Vamos contratar um camarada desse para organizar uma festa na casa da gente, né? Todos os cálculos dele foram insuficientes. No mínimo era péssimo em matemática. E a Bíblia diz que Jesus olha